Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre a função quadrática. Vamos já começar por olhar aqui para a nossa sebenta e ver um pouco sobre as características destas funções. E vamos pegar primeiro numa versão mais simplificada da função quadrática. Isto até, creio que no programa antigo do nono ano era falado, esta função a de x ao quadrado. Vou só colocar aqui um par de exemplos no gráfico da calculadora para conseguirmos ter uma percepção. Vou meter, por exemplo, o x ao quadrado, o 2x ao quadrado. Para já vou começar com valores positivos, ok? E vou meter o 0,1x ao quadrado. Só para percebermos a diferença. Portanto, a função azul é esta função x ao quadrado. A função vermelho é 2x ao quadrado e a função verde é 0,1x ao quadrado. Primeiro, o aspecto gráfico desta função tem um aspecto em parábola, portanto, o gráfico de uma função quadrática é uma função em parábola. Nota-se aqui algumas coisas em comum para estes três gráficos que aqui estão. Todos passam pela origem do referencial, passam pelo ponto 00. E, para além disso, todas têm a parábola, a concavidade da parábola voltada para cima. E não sei se já deram conta que quanto maior for o valor do A, mais rapidamente a minha função decresce antes do zero e cresce a partir do zero. Portanto, aquela função verde é aquela que tem o crescimento mais e o decrescimento mais ténue, que cresce menos intensamente, porque o A vale 0,1 e no caso da função vermelho, que era o 2, a função decresce e cresce mais rapidamente. Aqui está uma lista de características desta função que se conseguem ver daqui, não é? Com este gráfico. Portanto, ela é sempre o domínio é R, a não ser que nos digam alguma coisa sobre a função em si, o domínio da função quadrática normal tem domínio R, o contradomínio vai desde zero até mais infinito, lá está a monotonia, já falámos um bocadinho sobre ela, decresce de menos infinito até zero e cresce desde zero até mais infinito, e depois tem ali um ponto especial, que é o ponto de, é o extremo desta função. Normalmente ao extremo de uma função quadrática chamamos de vértice e vamos utilizar a nomenclatura, as letras H, K, para definir este ponto especial da função quadrática, que neste caso é o mínimo absoluto da nossa função. Já agora, há aqui um conceito novo que é o conceito de eixo de simetria, que é a linha que corta esta função ao meio, que neste caso é mesmo o eixo dos y que cortam a função ao meio. Se porventura eu mudasse aqui o sinal destas funções e passasse para menos, vocês já devem estar desconfiados do que é que vai acontecer. Vamos ter praticamente desenhos semelhantes, mas com a concavidade voltada para baixo. Vamos já passar para o quarto quadro que está aqui, que tem a ver com ahm, uma função um bocadinho mais complexa do que esta. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de translação daquele vértice, daquele ponto especial do extremo da nossa função. Eu vou só agora colocar aqui um exemplo, está bem? Para não estarmos aqui com tantos exemplos. Vou só colocar um para analisarmos isto um bocadinho mais a fundo. Vou escolher como valores do A, do H e do K. Já agora a expressão é esta que está aqui, está bem? É A, x menos h ao quadrado mais k. E vou colocar aqui um exemplo. É para 2 x menos 4 ao quadrado. Epá, menos 3. Pronto, ficamos assim. O que é que vai acontecer com esta função? Antes de desenharmos, já perceber aqui algumas coisas que vão acontecer com esta função. Primeiro ponto, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Porquê? Porque o A que eu coloquei ali é positivo, portanto a função é voltada para cima. Segundo ponto importante aqui, o vértice, neste caso, já não será o ponto 00 como nós vimos há pouco, mas vai ser o ponto HK. Cuidado que o H está sempre por sinal ao contrário, está bem? O K é mesmo o valor que está lá fora a subtrair ou a somar, neste caso é subtrair, e o K e o H é o inverso do número que está ali dentro daquele parênteses. Portanto, no nosso caso, o H vai ser 4 menos 3. Portanto, o zero desta quadrática vai ser o ponto 4 menos 3. Deixem-me só escrever aqui para ficarmos com o registro disto. 2x menos 4, aqui eram 4 ao quadrado menos 3, quer dizer que o A é 2, voltada para cima, o HK é o ponto 4 menos 3. Não se esqueçam que aqui o H está com sinal menos, portanto o sinal está ao contrário. Pronto, costumam perguntar, então e se ali no meio tivesse um mais, como é que era o H? Aí o H seria negativo, está bem? O sinal do H é sempre ao contrário. Vamos desenhar isto para confirmarmos tudo aquilo que estamos a falar. Cá está a nossa quadrática voltada para cima. Se eu calculasse aqui o mínimo desta função, ia dar o ponto 4 menos 3, que é o vértice. Agora, acho que daqui nós conseguimos
facilmente tirar conclusões sobre as características desta função. Bem, domínio contra domínio. Domínio é R. O contradomínio aqui vai desde -3, que é o mínimo absoluto desta função, até mais infinito. Quanto à monotonia, decresce de menos infinito até 4 e cresce desde 4 até mais infinito. Extremos, como eu falei há pouco, tem o mínimo absoluto no -3, em que o minimizante é 4, e o eixo de simetria, neste caso, é x igual a 4. O eixo de simetria é sempre x igual a h, que é, no fundo, a linha que corta aquela função, a linha vertical que corta aquela função aqui ao meio, ok? Portanto, esta é o eixo de simetria. Vamos agora aprender um bocadinho a passar da função. Portanto, há várias formas de representar uma quadrática. Um, a forma mais usual, mais comum, é a chamada forma geral da função quadrática, que é esta coisa do ax ao quadrado mais bx mais c, que é esta coisa que está aqui. A forma do vértice, que é esta forma, é ax menos h ao quadrado mais k. Esta forma dos zeros, para já não vamos falar sobre ela, se entretanto depois nas aulas falarem sobre isto. Não tem aparecido muito em manuais, mas eu achei que faria algum sentido ter aqui na sebenta, caso seja necessário. Mas vamos aprender hoje mais a trabalhar com estas duas fórmulas para a função quadrática. E vamos já pegar naquele exemplo de há pouco, para vos explicar como é que conseguimos. Portanto, este exemplo está nesta forma, está na forma do vértice, e vamos ver como é que passaríamos isto para a fórmula geral. Bom, só temos basicamente que desenvolver este caso notável e fazer a propriedade distributiva. Portanto, o caso notável fica quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Daqui multiplicamos tudo por 2, 2x ao quadrado menos 16x mais 32, e depois estes dois valores, estes dois termos independentes que estão aqui, podemos subtraí-los e vai ficar mais 29. E temos a nossa função passada da fórmula do vértice para a fórmula geral. Como viram, isto não é nada especial. Epá, estejam um bocadinho confortáveis com os casos notáveis, tá? Porque isso fará toda a diferença para vocês conseguirem fazer esta passagem. Agora, ia-vos explicar como é que se passa, e vou dar aqui um atalho, um processo mais simplificado, para passar uma função quadrática da forma geral para a forma do vértice. Então, deixem-me só abrir aqui o whiteboard. Ok. E vou escrever aqui uma função quadrática, um bocadinho diferente daquela. Vamos meter, por exemplo, menos 3x ao quadrado mais 12x mais 5, por exemplo. E vamos tentar escrever isto na forma ax menos h ao quadrado mais k. Bem, quanto ao a, o a é sempre o número que está aqui associado ao x ao quadrado, que neste caso é menos 3. Portanto, podemos já meter aqui o menos 3. E agora vou-vos dar umas dicas para vocês calcularem o vértice. O vértice, o h, tem uma fórmula que é o menos b sobre 2a. Tenham em conta que alguns manuais não mencionam esta forma para calcular o H. Confirmem com o vosso professor se podem utilizar esta fórmula ou não, está bem? Se o vosso professor vai dar isto, estou já a chamar-vos a atenção. Isto é um atalho que vai, pá, simplificar muito o processo de passagem. Portanto, no nosso caso, o B é 12, o A é menos 3 e já agora o C, que é o termo independente aqui, é 5. Não vamos precisar do C para já, mas vamos precisar dele depois na fórmula resolvente. Portanto, aqui vai ficar menos B, que é menos 12, sobre 2A, como o A é menos 3, isto vai dar menos 6. Portanto, o H dá 2. Agora, se eu quiser calcular o K, uma fórmula super rápida de calcular o kappa. Se eu tenho o x do vértice e quero o y, posso pegar na minha função quadrática e substituir o valor do x por 2, neste caso, e consigo rapidamente calcular o kappa, porque o kappa é o y do vértice. Tendo o x, substituímos. Então isto vai dar menos 3 vezes 4, que dá menos 12, mais 24 mais 5, isto vai dar 17, porque menos 24 mais... Desculpa, menos 12 mais 24 dá 12, 12 mais 5 dá 17. Ou seja, aqui podemos meter o 17. E isto funciona, malta. Isto é uma maneira super rápida de vocês chegarem lá. Se não acreditam em mim, vamos ver se isto vai dar igual àquilo ou não. Vamos ver. Então fazemos o caso notável, x ao quadrado menos 4x mais 4. Fazemos a propriedade distributiva, estão a ver que já está a começar a ficar igual. Menos 3x ao quadrado mais 12x menos 12. Menos 12 mais 17 dá 5. Bate certo, está bem?
quiserem, só para confirmar, atenção, não precisam estar a fazer isto é só para vos explicar. Há outras formas de passar da fórmula geral para a fórmula do vértice, epá, mas eu diria que esta é a forma mais eficiente e mais rápida para lá chegar. Há outra forma também para calcular o kappa. O kappa é menos delta sobre 4A, em que o delta é o chamado binómio discriminante. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. Também há outra forma de calcular o vértice da parábola. Se nós, por exemplo, soubermos os dois zeros, mas isto exige que a parábola tenha dois zeros, porque o vértice vai estar no meio dos zeros. Aliás, se vocês conseguirem ter dois pontos que estejam à mesma altura, vocês podem calcular o h do vértice fazendo a média dos valores do x desses dois pontos, está bem? Porque se nós tivermos dois pontos à mesma altura, o vértice, em termos do valor do x, vai estar mesmo a meio. Portanto, mas eu acho que é muito eficiente esta forma do menos b sobre 2a. E agora vou explicar um bocadinho o que é a fórmula resolvente. Isto foi retirado do programa do terceiro ciclo. A fórmula resolvente é uma fórmula para conseguirmos descobrir as soluções desta equação, da equação ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou resolver um exemplo, tá bem? Vou resolver aqui um exemplo e mostrar-vos como é que esta fórmula funciona. Depois vamos falar um bocadinho sobre o binómio discriminante. Mas, por exemplo, vamos supor que queremos resolver a equação. Epá, vamos ter uma coisa simples. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Portanto, o meu A é 1, ok? O meu B aqui vai ser menos 7 e o C vai ser 10. O B vai ser menos 7 e o C vai ser 10. Então, de acordo com a fórmula, fica menos B, atenção que o B já é negativo, vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, que é o 4AC, tudo a dividir por 2 vezes 1. Ora, tenham cuidado que sempre tiverem a fazer um número negativo ao quadrado, ele vai dar positivo. Que há malta que diz, mas a calculadora dá-me positivo quando eu faço o número negativo ao quadrado. Deixem mostrar-vos aqui uma coisa. Se vocês fizerem, por exemplo, menos 3 ao quadrado, a calculadora mete menos 9. Não é a calculadora que está errada, vocês é que não meteram parênteses. Porque se meterem o parênteses já vai dar um valor diferente. Porque a calculadora não sabe se vocês estão a meter o menos ao quadrado ou não. Vocês é que têm que indicar isso, está bem? Pronto, isto é só um à parte, desculpem, desabafo. Então isto fica 7 mais ou menos, raiz quadrada de 49 menos 40 sobre 2. E aquilo vai dar 9, a raiz de 9 é 3. Então fica x igual a 7 mais ou menos 3 sobre 2. E agora fazemos a conta com o mais, a conta com o menos. Na conta do mais dá 10 sobre 2, que é 5. Na conta do menos dá 4 sobre 2, que é 2. E são estes os dois zeros da função quadrática. Uma curiosidade, a calculadora também faz isto, pelo menos esta Casio, e as TIs novas também, vão aqui ao menu, vão à parte da equação, que é aqui o A, fazem polinomial de grau 2, metem os valores do A, do B e do C, 1, menos 7 e 10, e a calculadora vai-vos dar os valores, assim vocês podem confirmar se as coisas estão bem feitas ou não. Há situações em que a quadrática está incompleta, estão aqui dois exemplos disto. Se, por exemplo, não tiverem o B, a equação pode-se resolver de forma muito mais rápida do que estar a utilizar esta forma que é tão pesada, passando o 48, por exemplo, para lá a somar, dividindo tudo por 3 e depois faz-se mais ou menos raiz quadrada. E se porventura a equação não tiver o C, se o C for zero, também dá para meter o x em evidência e aplicar a lei do elemento do produto, como está aqui neste exemplo, está bem? Eu aqui meti o x em evidência, separei, meti o x igual a zero ou 2x mais 6 igual a zero e depois cada uma delas é super simples de resolver. Uma última observação, que esta aula já está a ficar longa e vocês já devem estar fartos de me ouvir. Ahm, esta noção de binómio discriminante. O binómio discriminante não é mais do que a expressão que surge dentro da raiz quadrada, da vossa fórmula resolvente. Que informação é que este binómio discriminante me dá? Ele diz-me o número de zeros que uma quadrática tem. Como? Se porventura este b ao quadrado menos 4ac for positivo, como aconteceu naquela equação que eu resolvi há pouco, a nossa fórmula resolvente vai ter duas soluções distintas. Portanto, vai ter duas soluções. Se porventura o delta for zero, então a quadrática só dá uma solução. Diz-se até que é uma raiz dupla. Se for negativo, não tem soluções. Vamos só ver aqui um exemplozinho rápido disto na calculadora. Por exemplo, se eu aqui metesse, eu acho que meter aqui menos 10 já vai dar raio, ou menos 15. Acho que já vai dar raia. Se eu fizer isto, o binómio discriminante vai dar negativo. Não é esta. Não é, menos 15 não dá. Tem que ser é 15. Isso sim, agora sim.
com 15 dá, diz que não tem raízes reais. Aliás, se aparecer coisas com is, é a mesma coisa. Depois é para o 12º. E deixem-me só meter aqui uma que tenha só uma solução. Vou meter aqui -8 e 16. Neste caso, o binómio discriminante, podem depois vocês fazerem a experiência. Isso só vai dar uma solução e a calculadora até mete ali vezes 2 a tal noção de raiz dupla. Isto é uma das particularidades da função da forma resolvente. Pode haver estes três cenários possíveis que têm tudo a ver com o sinal deste binómio discriminante. Porque há exercícios em que eles dão uma equação espécie de incompleta, falta ali um termo, e depois perguntam o que é que tem que acontecer a esse termo para, por exemplo, ter duas soluções ou não ter nenhuma solução. O binómio discriminante é super importante quando vocês querem saber quantas soluções é que tem a vossa equação, está bem? E pronto, e concluímos esta parte introdutória. Não é introdutória, estamos praticamente a ver tudo sobre função quadrática. Vamos ter uma aula à parte só sobre inequações quadráticas, está bem? Que é um assunto um bocadinho diferente, mas espero que com estes conceitos já consigas resolver exercícios relacionados com esta matéria. Depois da parte teórica já sabes o que é importante é praticar. Caso queiras colocar alguma questão ou queiras obter o nosso resumo, entre em contacto através de mensagem nos vídeos do YouTube. Muito obrigado e até breve.